Bom, né? Vamos pôr aqui para gravar. Estão vendo a tela, a minha tela? Eu estou. Tá. Sim, professor. Então vamos começar a dar uma olhadinha na prova, né? Uma prova fácil do caramba, né? Tá louco, choveu mil aqui. Então essa primeira questão, né? Ele falava do sistema financeiro nacional, possui uma série de funções e finalidades específicas em leis e normas pertinentes, né? Eles apresentam aí as opções, né? Que as funções do sistema financeiro nacional e a resposta correta que era todas as questões, né? Todas as opções, promover poupança, solucionar problemas críticos, arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes, transformar poupança em créditos especiais e encaminhar os créditos às atividades produtivas, né? Então eram todas as opções ali, né? Então esse nossa forma de prova ele traz para a gente uma estatística, né, de quantas pessoas acertaram tudo, né? Então, a gente vê aqui que 55, né, de 59 acertaram, né? E aí teve quatro que não, ou por alguma dúvida, escolheu as outras respostas, né? Tá claro que todas as opções são mesmo ligadas ao sistema financeiro nacional, né? Pode ser que gerasse uma dúvida essa, essa opção 2, né? Solucionar problemas políticos, né? Mas se a gente for olhar um pouco o, o que acontece no, quando a gente tem o fundo partidário, né? Um exemplo, né? O fundo partidário para as eleições, né? De onde ele sai, né? Ele sai do sistema financeiro nacional, né? Então, ele também soluciona problemas políticos, né? Então, alguém que pode ter ficado em dúvida, porque que eu olhei aqui, ó, a opção D não tem a 2, né? Pensei, pode ser que quem optou aqui pela D não ficou em dúvida, né, com relação a solucionar problemas políticos, né? Mas o sistema financeiro nacional ele traz todas essas oportunidades, né? Então aí tem um comentário da questão também. O sistema financeiro tem entre suas funções promover a poupança, arrecadar e concentrar poupança em grandes volumes, transformar a poupança em créditos especiais, encaminhar créditos às atividades produtivas e gerenciar as aplicações realizadas, mantendo o seu mercado, tá? Então, tudo isso engloba o sistema financeiro nacional, né? Para quem errou, se tem alguma dúvida, vamos lá, senão vamos para a próxima. A 7, né? A 7 fala do Banco Mundial. Ele é o maior fornecedor de empréstimos para países, concedendo auxílio financeiro para o desenvolvimento de cada nação
a fim de que cada uma possa investir na saúde e educação das pessoas e apoiar o desenvolvimento das empresas. Além disso, né? Então aí tem as alternativas e a única que não era dessas daqui é fiscalizada pelo FMI, né? O FMI não fiscaliza, o FMI também é um pilar é, que está junto com o Banco Mundial. Então, a um aí estava incorreta, tá? Então, a é que é a certa, 2, 3, 4 e 5. Todas as outras estão corretas, tá? Aqui também a gente teve um pouquinho de desvio, né? Mas a maioria de vocês acertou, né? E aí tem a explicação, o FMI é o outro pilar do sistema financeiro internacional, que é uma entidade que atua em várias frentes com a missão de estimular a cooperação e auxiliar no desenvolvimento comercial mundial, cuidar da estabilidade entre a moeda de cada país, além de dar um grau de confiabilidade aos países membros em suas funções de dívidas externas. Ela faz parte do pilar do Banco Mundial. Então, a resposta que estava errada aí mesmo era a um, que era o FMI fiscalizando, né? A questão 8, ela fala de vários são os participantes do mercado de capitais e todos juntos formam um grande mercado cuja intenção é ser economicamente perfeito. O desenvolvimento do país é muito favorecido pois as necessidades produtivas necessitam de crédito. Então, o mercado de capitais é fundamental para o crescimento econômico, por quê, né? E a resposta correta é o quê? Ele aumenta as alternativas de financiamento para as empresas. Então, ele traz facilidades para as empresas. Então, essa seria a resposta correta, tá? E também, da mesma forma, pouco desvio, né? 57 colocaram a resposta correta, né? E a explicação dela é: o mercado de capitais é fundamental para o crescimento econômico, porque aumenta as alternativas de investimentos da empresa e diminui o risco para o captador de recursos, pois o custo do capital será parte do lucro. Por outro lado, o investidor assume o risco maior por não participar da gestão da empresa, né? Então, ele aumenta as alternativas de financiamento, né? A resposta 9, o mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro, através de iniciativas públicas e privadas, vem se desenvolvendo. Então, pode considerar como essas iniciativas que é ligado ao novo mercado, né? Falando do Ibovespa, né? Então, aqui também vocês foram a maioria assustadora e acertou, né? Só um desviozinho ali, né? Então, é responsável pelas iniciativas privadas no desenvolvimento do mercado de capitais e o Bovespa com o seu novo mercado, tá? Ao adquirir ações de determinada empresa, o acionista minoritário possui alguns direitos, né? E entre eles o direito do tag along, né? Ele assinale a alternativa que contém o significado do direito de tag along, né? Along. Ele é o direito de participar de ofertas públicas por alienação de controle da empresa de capital aberto. Então, essa também a gente teve bastante acerto, né? Um ou outro desvio. E o comentário é: o direito do tag along é o direito dos acionistas minoritários em poder alienar suas ações no caso de alteração do controle da empresa.
A questão 11 falava da relação ao risco, né? O que a gente pode falar em relação ao risco? Então, ele revela uma possibilidade de perda, né? A gente imagina isso, né? Representa-se o desvio padrão. Em alguns casos, algumas análises de risco, ele trabalha em cima do desvio padrão. Relaciona-se fundamentalmente com decisões voltadas para o futuro. É isso mesmo, né? O risco é o futuro. No passado é fácil a gente adivinhar, né? A 4 é entendido pela capacidade de mensurar incertezas de ocorrência de determinados resultados e valores, quer dizer, existe o risco, mas a gente pode, de alguma forma, trabalhar em cima de mensurar as incertezas, né? E aqui a única errada pode ser reduzido em investimentos com correlações positivas, né? Na verdade, ele pode ser reduzido com correlações negativas, né? Então, aqui a gente teve um número grande, mas um pouco menor de acerto. Pode ter havido aí algum mal entendimento, vários foram aqui pela 4, né? E na verdade a 4 é certa, é entendida pela capacidade de mensurar incertezas de ocorrência de determinados resultados ou valores, mas também a gente teve um grande número de acertos. E aí aqui ele dá um comentário em cima do risco. O risco revela uma possibilidade de perda, representa-se pelo desvio padrão, relaciona-se fundamentalmente com decisões voltadas para o futuro, é entendido pela capacidade de se mensurar incertezas de ocorrências de determinados resultados ou valores e pode ser reduzido em investimentos com correlações negativas, é o contrário da 5, né? Então a única errada aí era 5. Né? A questão 12, elevando-se de maneira diversificada o número de títulos em uma carteira, né? A resposta aqui que é: diminui-se o risco não sistemático a uma taxa decrescente, né? Então, o que são os riscos não sistemáticos, né? Vocês lembram disso? Que também a gente teve um grande número que a gente foi na C, né? Diminui-se o risco diversificável a uma taxa crescente, né? Na verdade, não é um risco diversificável, né? E o comentário dessa questão é: o investimento de ativos diversos dentro de uma carteira atua nos riscos de forma decrescente, pois as incertezas e riscos inerentes a empresas são diminuídos, né? Então, os não sistemáticos é isso, né? Sistemáticos são aqueles que estão ligados ao governo, né? A questão 13, carteira ou portfólio e mercado de capitais é um conjunto de valores mobiliários adquiridos pelos investidores para redução de riscos, né? O risco de uma carteira depende, né? Do risco, ele depende do quê? Do risco e da correlação de cada elemento que a compõe e de sua participação no investimento total. Então, aqui também a gente teve um grande número de acertos, né? Vocês entenderam esse posicionamento. E aí ele comenta, né? Pois o risco de não ocorrer tal evento previsto aumenta as chances de ocorrências de um evento em outro título por estarem correlacionados, tá? A questão 14 fala da CAPM, o modelo de precificação dos ativos do CAPM apresenta um retorno esperado de um ativo e a remuneração de risco. Ele envolve análise e o estudo de diversas variáveis. Em relação ao modelo do CAPM e as variáveis a serem estudadas, podemos afirmar
que o modelo CAPM, a resposta E, a opção E, ela une riscos não diversificáveis e o retorno para todos os ativos. Que também a gente foi bem, a gente teve quase 95% de 1.000 pontos aí, né? Então, o modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos. O coeficiente beta é aquele que a gente comentou naquele gráfico, né, que traz a linha do Ibovespa, né? O coeficiente beta é a medida de risco não diversificado, ou seja, o risco não abrangido pela diversificação dos títulos, né, dos títulos. Na 15, o risco está presente no ambiente das finanças, portanto, a análise do índice de Jensen não poderia deixar de considerá-lo, né? O índice de Jensen leva em consideração a letra E também, o risco não sistemático, ou seja, os riscos inerentes à economia e ao ambiente externo à empresa. Também um grande número de acertos, né? O índice de Jensen não considera os riscos não sistemáticos. O que a gente tem para comentar, né? Claro, aqui a gente tem muita informação que a gente não está acostumado, né? Mas o importante dessa disciplina é que vocês começam a ter uma visão de como que funciona o mercado de capitais em cima de investimentos, de índices, para que, se num determinado momento vocês optarem na carreira para trabalhar numa área envolvida, né, na administração, na gestão, que envolve parte de investimentos, né, vocês têm todo uma retaguarda de material que foi falado no curso, né? Então, muitos de vocês pode ser que não vai passar nenhum ponto atuando nessa área, mas alguém pode se interessar e buscar mais informação, né? Tranquilo com relação à prova, pessoal? Sim, professor. Legal. Então, o que eu fiz, quem está comigo em sistemas de informação, né? Eu também trouxe para cá os top 10 de pontuação, né? Então, vamos ver quem são os top 10 que estão acumulando mais pontos na nossa disciplina, né? Então, a gente tem aqui, tá uma briga acirrada aqui, né? Então, a gente tem a Ana Carolina com 6.500 pontos, a Cíntia e a Priscila, as três estão lá, em primeiro lugar com 6.500, né? Logo em seguida aí vem o Kleber e a Mariana, ó, 6.400, a Agatha 6.355, ó, tá na beirada, que tá quase pegando a Mariana e o Kleber. A Diana tá também com 6.355. A Ana Cláudia 6.300, a Gabriela está com 6.300, mas está ali também, né, para chegar. E a Rafaela está com 6.295. Então vocês estão, apesar de a gente ter esse top 10 aqui que a gente vai estar incrementando toda semana para estimular vocês a acumular pontos, né? Mas vocês estão super bem, vocês estão fazendo as atividades, ó, a gente tem aqui nas atividades virtuais, vocês estão acumulando bastante ponto, desafio nota máxima, olha, já todos vocês aqui já estão
com mais de 9.000 pontos no desafio nota máxima, porque você tem mais de 9.000, você acumula 3.500. Então, vocês estão super bem pela pontuação aqui e também vários outros de vocês abaixo daquele 11º, 20º, estão numa faixa, 5.000 pontos. Essa turma tá ótimo com relação à pontuação. Se você pegar todo mundo que está com mais de 6.000, né, é só acumular o mínimo necessário das provas que já está aprovado, né? Então, quer dizer, é só tirar uma pontuação interessante na prova B2, né? Que já está aprovado. E claro, essa linha de fazer as atividades, vocês vão acumulando conhecimento, né? Porque cada vez que você faz um exercício, você vê que errou, se você for voltar no material e ver, você vai acumulando conhecimento. Então, estou bem tranquilo com relação a vocês nessa disciplina, porque a gente tem mais. O nosso objetivo seria 80% dos alunos terem mais de 3.000 pontos, né? Que esse é um estudo que a corporação faz, que a instituição faz, porque o aluno que chega no final da B1 com 3.000 pontos, ele consegue uma aprovação tranquila no final do semestre, né? Então, esse era o nosso objetivo, vocês já ultrapassaram, né? E aí, eu trouxe aqui, agora, Alunos são, professor, nessa disciplina? desculpa, eu não entendi. Quantos alunos são nessa disciplina? Essa aqui tem 10. Ô, professor! Você estava contente, né? Não, tem 61. Também tá bem, né? Vocês estão Tá bem ótimo, aqui, né? tá ótimo, muito Tá obrigada. ótimo, tá ótimo. Você ficou assustada, né? Se tivesse só 10, né? Ah, a gente esforça um pouquinho, né? Aí eu trouxe aqui o final da lista, né? E apesar de ser o final, a gente tem aluno com 2.500, né? Mas o que acontece? O aluno foi bem na prova, na atividade eu dei uma moleza aqui, dei uma pontuação razoável para todo mundo, né? Mas, ó, 60 pontos só de AVA, né? De exercício do AVA. O que acontece? De repente, esse aluno aqui, ele vai chegar na prova B2, vai tirar 1.500, né? Vai atingir a pontuação mínima, que é 2.500, que essa disciplina ela é nível 2, né? E ele não vai fazer as atividades e vai reprovar. Porque se ele fizer aqui mais 1.500, com 2.500 e pouco, ele vai ficar com 4.000. Se ele for deixar aguardar para fazer atividade lá no final, pode acumular, dar problema e ele não consegue atingir, né? E aqui, esse aluno não fez prova, não fez atividade, né? 585 pontos. Ele vai ter que correr muito para chegar, né? Então, vocês que estão... Por isso que a gente fala, você estando acima de 5.000 pontos, desculpa, de 3.000 pontos, é tranquilo para que você tenha uma aprovação, você tenha tempo para estudar direitinho, para fazer a prova B2, né? Então, o que a gente fala? Faça um pouquinho por dia de cada disciplina. A gente sabe, todo mundo tem atividade, mas pega um pouquinho por semana, faz. Se fizer, são 6, pegando do lado do AVA, são 6 exercícios, né? Faz um pouco do desafio nota máxima e vai acumulando ponto. Como quem, como quem está aqui no top 10 fez. Ninguém ficou se matando para chegar nesses 6.000 pontos. Quem está aqui? Vocês ficaram se matando, perdendo noite para chegar aqui?
Eu Não, acho que não, né? não. Dá para comer uma pizza de sábado, tudo, né? Não precisa ficar trabalhando tanto, né? Mas se acumula, o que vai acontecer com esse pessoal que está aqui com poucos pontos, pouca atividade? Ele vai ter que fazer muita coisa. Como que ele vai aprender? Ele vai fazer 2, 3 unidades no final do semestre. Não vai aprender nada, vai ficar chutando e não vai nem acumular ponto também, né? Então, é por isso que a gente fala, vamos sempre fazendo na semana, tira um tempinho para fazer atividade, né? Porque a prova ela é um pequeno valor para aprovação. Se você fizer as atividades, você vai aprender e a prova você vai fazer mais ou menos tranquilo, né? Então, se vocês tiverem contato aí com o pessoal, se alguém do grupo que está aqui hoje está com pontuação baixa, começa a fazer para subir esse número para ficar mais tranquilo, tá? E eu trouxe aqui também a disciplina Mercado de Capitais, ela é nível 2 e a gente precisa 2.500 pontos nas duas provas. Então, quem tirou 1.000 vai precisar tirar no mínimo 1.500 na B2, né? Então, de 4.000, vocês vão precisar de 1.500, um pouco mais de 30%, né? Tranquilo? Sim, professor. Então, vamos em frente? Vamos em frente, vamos em frente. Então, falando um pouco da disciplina, do assunto de hoje, que ele traz para a gente logo no início lá do livro, uma frase do Warren Buffett, né? Que a gente já viu a biografia dele 1 ou 2 aulas atrás, que ele é um investidor, né? Já com bastante idade, né? O que ele traz para a gente aqui? Uma frase, né? Não importa quão sereno o dia de hoje pode ser, amanhã é sempre incerto, né? A gente pode estar super bem na empresa, pode estar super bem com investimento, mas o futuro é sempre incerto. E ele fala, não deixa essa realidade assustar você. A gente tem que estar sempre preparado para o futuro incerto se a gente quiser conseguir alguma coisa, né? Se a gente ficar sempre, não, hoje está tranquilo, tal, não vou me preocupar com fazer nada para o futuro, nem investimento, nem se preparar para a vida profissional, vai ficar no que é hoje, né? Então ele traz para a gente aqui algumas definições, né? Então, primeiro, mesa de operações. O que é a mesa de operações? Ele fala que pode ser definida como o ambiente que concentra as operações de uma instituição financeira, né? Então, aqui a gente tem uma instituição grande, né? E aqui pela foto não é no Brasil, porque aqui no fundo tem a bandeira americana, né? Mas aqui no Brasil também a gente tem esse tipo de área de operações de instituição financeira, né? Aí ele fala, além da mesa de operação, tem a mesa de captação de recursos, que pertence à mesa de operações, na qual são definidos aspectos referentes às captações das instituições financeiras e tomada de decisões sobre taxa de juro e criação de produtos que sejam atrativos aos investidores. Tem também a parte da mesa de operações, a mesa de empréstimos. São os... Limitações, Oi? nada de privações, nada de receios, nada de timidez, nada de nada. Seja você. Oi? Lucas? Ele não tá nem vendo, Fecha- professor. Não tá, eu vou fechar o microfone dele. Fechei.
Meu fone tava. Meu alto-falante tava baixo. Foi mal. Então, aqui a gente tem também a mesa de empréstimos. O objetivo é decidir as taxas de juros e as formas de financiamento que sejam viáveis aos chamados agentes deficitários da economia. Tá? Então, dentro também da área de operações, a gente tem a mesa de empréstimo. Aqui, lá em aulas passadas, a gente falou um pouco sobre agentes econômicos, né? E aqui ele traz de novo para a gente relembrar quem são os agentes econômicos, né? Então, são as pessoas físicas, são as pessoas físicas, empresas e governos que giram a economia. Esses, quando possuem sobras, né, que tem recurso, tem sobra de valores, eles são chamados os agentes superavitários, quer dizer, eles são os agentes que têm possibilidade de emprestar dinheiro, né? E em outros momentos, quando necessitam de recursos financeiros que sejam viáveis para financiar seus projetos ou cobrir a deficiência de caixa, eles são chamados os agentes deficitários. Então, eles trabalham nessa linha, né? Se tem sobra de dinheiro, eles estão emprestando, se tem falta de dinheiro, eles estão pedindo dinheiro em alguma instituição, estão buscando dinheiro, mas sempre na linha de fazer a troca. São os agentes econômicos que vão estar sempre procurando, com esse tipo de negociação, ter um ganho financeiro, né? Tanto no empréstimo como na solicitação de dinheiro, né? De recursos financeiros. Então, uma instituição financeira, ela pode atuar como intermediadora, né? De forma direta, através de bancos comerciais, ou de forma indireta, auxiliar, quando opera em nome de terceiros. Então, pode se fazer de qualquer uma forma. A gente não, muitas vezes a gente comentou nas aulas passadas aí sobre investimento em ações, tudo. A gente sempre pode buscar alguma instituição financeira que possa fazer essa intermediação para a gente, que é o que ela fala aqui, que opera em nome de terceiros, né? Essa segunda forma de atuação, a indireta, a instituição não capta ou empresta dinheiro. Ela apenas aproxima as partes e cobra uma comissão pela prestação de serviço. Então, qualquer tipo de serviço que você vai fazer, financeiro, a instituição financeira cobra uma taxa. Então, é aquele chamado aporte, né? Que você vai colocar o seu dinheiro em qualquer aplicação no banco, né? Quando você vai colocar, de repente você coloca lá R$ 10.000. A partir do momento, o banco já cobra uma taxa de administração, então ele vai depositar na sua conta, dependendo do valor, ele vai cobrar 9.800 e pouco. Ele vai colocar na sua conta porque ele já utilizou uma taxa. É o que ele está falando aqui, que a instituição não capta ou empresta dinheiro, ela só faz o aporte e com certeza ela está cobrando essa taxa de administração porque ela vai investir em outro lugar, ela vai fazer esse meio de campo para investir em outro lugar. E as operações de longo prazo, geralmente em bolsa de valores, que é esse caso, né, que cobra a comissão. E podemos dizer que a instituição financeira atua no papel de corretora, né, trabalhando com bolsa de valores, né? A intermediação direta, ela admite que o banco, e aqui ele dá um exemplo, né? Fazendo com que o banco receba depósitos a prazo, né? Em caderneta de poupança
e remunera essas aplicações em 6% ao ano. O mesmo banco, ele utiliza esse recurso e atende a uma solicitação de empréstimo de uma empresa e cobra 10% de juro ao ano. Então, o banco, o que ele fez? Ele realizou uma intermediação financeira direta, pois captou e emprestou o recurso em seu próprio nome e apurou um ganho de 4%, que ele chama de spread, de 4% ao ano. Então, é dessa forma que o banco vive, né? Você tem um dinheiro na caderneta de poupança, ele utiliza esse dinheiro, empresta para empresas com um valor de juro mais alto e ele tem uma rentabilidade em cima disso. Ele faz, como ele faz essa intermediação aí, ele chama de intermediação direta, é assim que ele ganha dinheiro, tá? Ele também existe também a intermediação indireta. Então ele dá outro exemplo assim: imagine que um determinado banco vende ações de uma empresa SA a um cliente X. Então ele perceba que as ações são negociadas na bolsa de valores. O comprador e vendedor estarão operando na bolsa de valores por intermédio do banco. O banco receberá apenas uma comissão na prestação de serviço, né? Então, ele está fazendo esse meio de campo, mas ele cobra uma comissão. Então, é diferente da anterior, que era direta. Ele pega seu dinheiro que está depositado lá na poupança, empresta para a empresa e tem um rendimento. Aqui não, aqui ele vai, olha, eu faço essa compra, venda de ações para você, mas eu cobro uma taxa de 1, 2%, 5% de administração. Então, esses são os dois tipos de intermediação que o sistema financeiro faz. Atualmente, as instituições financeiras participam do mercado desenvolvendo e ofertando produtos voltados para aplicação, que aí é captação, e para financiamento. Então, as instituições financeiras ganham dos dois lados, né? Quer dizer, eles ficam te procurando para que você invista, para que você compre seguro, para que você compre um determinado pacote de investimento, né? E, do outro lado, se você tá precisando do dinheiro, ele vai lá e te empresta. Então, ele ganha, as instituições financeiras ganham dos dois lados, né? Esse é o trabalho dela, né? E não tem forma, de um jeito ou de outro, a gente tem que cair nas instituições financeiras se a gente quiser fazer algum trabalho com dinheiro, né? Então, aí, os agentes econômicos superavitários, né, são aqueles que têm dinheiro para emprestar. E os deficitários, que são aqueles que vão buscar dinheiro, eles satisfazem suas necessidades negociando esses produtos financeiros, tanto para aplicação como para financiamento, né? E os indicadores financeiros formados no mercado, aí o que eles vão? O custo do dinheiro, cotações, taxa de juros, eles são utilizados como base na tomada de decisão. Quer dizer, ele busca toda forma de fazer cálculos sobre o custo do dinheiro, sobre as cotações, sobre as taxas de juros que estão envolvidas nessa negociação. Para quê? Para tomar decisão se paga um juro maior, se cobra um juro maior ou se cobra uma taxa maior, sempre na linha de ter a maior rentabilidade. E aqui são os fatores que eles se preocupam, com o custo do dinheiro, com a cotação e com a taxa de juro, né? Os produtos da mesa de captação de recursos e mesa de empréstimos negociados no mercado, eles poderão ser classificados conforme a renda, prazo e emissão, tá? Um produto de renda fixa, a gente ouve bastante falar, né? Vamos investir em renda fixa, não sei o quê, né? Então, um produto de renda fixa oferece todo o rendimento, todos os rendimentos conhecidos previamente no momento da aplicação. Então,
você vai investir 10 mil reais por um ano, o banco já vai te falar qual vai ser o seu rendimento. Por quê? Ele está falando que a renda é fixa, independente da variação do mercado, de taxas, de juros, tal, ele vai estar te pagando aquilo que você assinou o contrato. Claro, para ele te falar o valor que ele vai te pagar de rendimento, ele já fez todos os cálculos, ele já tem todas as informações que ele vai estar ganhando. Não adianta você achar que, não, isso aqui teve uma queda, não teve uma queda, o banco se arrebentou. Não se arrebentou nada porque ele já tem todos os controles, ele sabe, se você fez renda fixa, ele vai te pagar em cima dos cálculos dele, tá? E os pré-fixados, né? Aquilo que chama, que é em cima da renda fixa, quando os juros totais são definidos no ato do contrato, né? Então, a renda fixa é acionada na pré-fixado, né? Então, independente das alterações econômicas. Então, você chega lá, você vai fazer um investimento, eu quero com juro pré-fixado. O banco vai falar, tá aqui, para o seu dinheiro aqui eu te pago esse valor e pronto, né? E vai ocorra o que acontecer com alterações econômicas, você vai receber aquilo que foi pré-fixado junto ao banco, né? O pós-fixado, né, é quando somente uma parcela dos juros é definida no ato do contrato, você define alguma coisa, né? E o restante é com base no indexador acordado entre as partes, como o índice de variação de preços, e aí os mais utilizados é o IGPM, o NPC e a TR. Então, quer dizer, você vai ter o rendimento, mas você vai correr o risco junto com o banco, né? Então, o banco vai, ou a instituição financeira, vai te pagar conforme esses índices. Então, se o índice subir, ele vai te pagar mais. Se o índice cair, ele vai te pagar menos. Então, esse é o que ele chama de pós-fixado. Então, vocês estão vendo que o banco, né, a instituição financeira, não perde nunca. Se você faz um pós-fixado para o banco, é muito melhor você fazer o pós-fixado. Por quê? Ele estipula um índice, ele vai trabalhar em cima desse índice, IGPM, INPC, ou mesmo a TR, né? E ele também vai fazer investimentos em cima desses índices, então ele não vai perder nada, ele vai ficar tranquilo. Então são os dois, são o pré-fixado e o pós-fixado, que são as formas de investimento, né? E forma de remuneração. Aí ele fala que é importante a gente perceber que, no sentido da renda fixa, ele embute o risco, né? Não adianta a gente achar que não vai ter risco, o banco já vai te cobrar bastante, ou ele vai impor uma taxa de rendimento menor, porque ele sabe que tem risco, né? Então, o risco é inerente à expectativa futuro, e o risco de títulos pré-fixados, né, é maior do que o pós-fixado. Então, o banco ele vai te pagar muito menos juros pelo pré-fixado, porque ele vai falar, eu vou ter risco, então eu vou pagar menos, né? Então, é isso que ele aponta para a gente aqui. Tal fato também se deve à expectativa de variações no ambiente econômico que gerarão a inflação e a taxa de juros. Esses fatores poderão ocasionar ganhos ou perda aos investidores. Vocês veem que aqui aparece sempre investidores, não aparece a instituição financeira. Então é aqui, até tem essa figurinha, você está ali bem na linhazinha verde, mas aí de uma hora você vai cruzar com a linha vermelha e você vai ter a queda, e esses são os possíveis riscos. Ele apresenta para a gente, né, um cenário de queda futura de taxa de juros de mercado. Então, sabendo que tem
sabendo que existe a possibilidade de queda futura, né? Então é mais vantajoso ao investidor manter sua renda pré-fixada, né? Que garantirá o resgate dos seus títulos com a renda originalmente contratada. Então, esse é o ponto. Do lado do investidor, você sabe, se de alguma forma você consegue visualizar que vai ter queda, então você mantém a linha do pré-fixado, né? Agora, por outro lado, se você é um tomador de empréstimo, ocorre o contrário que ele fala aqui, né? É preferível você deixar suas dívidas com juros pós-fixados, porque você vai pagar o valor com juros depois que caiu com o decorrer do tempo. Aqui é uma linha de atuação, uma linha para a gente refletir, né? Mas é sempre pensando assim que você faz. Se você vai pagar, é sempre bom, e você tiver visualizando que pode cair a taxa de juro, você entra sempre no pós-fixado. Para você receber, e você também tem uma visão que vai cair o juro, você vai no pré-fixado que você pode ter um ganho melhor. Só que aquilo, de toda forma, se você tem essa visão de que vai cair a taxa de juro, o banco também sabe disso, a instituição financeira também sabe disso. O que ele vai fazer? Na pré-fixada, ele vai jogar o juro que ele vai te pagar lá embaixo, porque ele vai fazer uma média do período, né? Aí ele comenta com a gente também com relação aos prazos, né? Os produtos da mesa de operação podem ser classificados em prazo fixo ou prazo indeterminado. Então, quer dizer, a gente já teve uma forma de definição com relação a juros, né? Então, juros pré-fixados e pós-fixados. Agora a gente está falando com relação a prazos, né? Então, os títulos com prazos definidos, eles podem ser de curto, médio e longo prazo, né? Não existe uma definição exata entre os prazos, mas no mercado são considerados títulos de curto prazo, até 6 meses, de 6 meses a 2 anos de médio prazo, e a partir daí, longo prazo, né? Aqui no livro traz esse artigo para a gente, né? E aqui é minha sugestão para vocês, para lerem esse artigo, para se preparar para a prova B2, né? Como eu falei para vocês, essa disciplina é uma disciplina blended, né? E a prova B2 ela é preparada pela instituição. E a instituição ela busca informações para montar a prova, tanto no material de aula, como também nesses artigos que ela publica no livro, né? E esse artigo é bastante importante, principalmente para vocês que são novos e não vivenciaram o período da inflação, né? E vocês deviam ser muito pequenos, né, nessa época. E você lendo esse artigo, você vai começar a ter uma ideia, né? E muitas coisas, muitos valores na época da inflação alta que a gente tinha no nosso país. Imagina uma inflação chegando a 80% ao mês, né? Que foi um período final antes de entrar o Plano Real. Você imagina o que é você ter R$ 100 no início do mês, né? Então, o que você comprava com R$ 100 no início do mês, se você deixasse para o final do mês, ele teria uma desvalorização de 80% e esses R$ 100 valeriam 20.
Então, você, com esses R$ 20, você já não compraria mais a mesma coisa que você comprava no início do mês. Então, esse é o período que a gente viveu na época de 1990, com a inflação altíssima. Então, é interessante vocês lerem, porque lerem esse artigo, procurar entender um pouco sobre a TR, sobre o NPC, sobre GPM, que são os índices que eram os índices usados na época da inflação para fazer a correção monetária, né? E vocês teriam uma base, pode ser que caia alguma questão ligada à inflação, que não está sendo assim muito abordado no livro, mas o artigo faz parte e pode-se tirar alguma questão ligada à inflação, tá? Isso para conhecimento geral, que é importante para que vocês conheçam a história ligada à inflação e a esses índices de correção. A gente que viveu, a gente tem esses índices muito claros, né? Então, muitas vezes o salário da gente, ele era corrigido mensalmente pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços, né, de mercado. Então, se vocês pegarem a carteira profissional dessa época, vocês vão ver que todo mês você tinha correção de salário. Por quê? O salário era corrigido pelo IGPM, para quê? Para ajustar o poder de compra das pessoas, né? Então era uma maluquice esse negócio. As pessoas ficavam preocupadas. A pessoa recebia o dinheiro o pagamento, por exemplo, no dia 5, o supermercado lotava, porque você pegava o dinheiro, você já tinha que comprar, porque no dia seguinte o seu dinheiro já tinha desvalorizado um pouco, você já não comprava mais a mesma coisa que você comprava no dia anterior. Quem não viveu não consegue nem enxergar isso, mas é legal dar uma lida nesse trabalho aí que fala sobre inflação, tá? Mas para vocês terem uma visão e de repente cai alguma questão que normalmente o pessoal faz alguma coisa, vai buscar algum assunto que está nesses artigos aí, tá? A gente ouve falar também, né, de investimentos em CDB. O CDB é Certificado de Depósito Bancário, RDB é Recibo de Depósito Bancário. São tipos de investimentos, né? E eles são classificados como títulos de renda fixa, pois a rentabilidade é conhecida no ato da aplicação. Então, são rentabilidade baixa, né? Porque o banco é aqueles que ele fala, né? No ato da aplicação é o pré-fixado aí, né? Então, quando um aplicante decide pelo investimento, o que ele está fazendo? Ele está emprestando seu dinheiro por um prazo determinado em troca de um ganho financeiro. É isso que acontece quando a gente pega R$ 10.000 e coloca numa renda fixa, no CDB, no RDB. Você está colocando lá que você vai querer, vou deixar lá o dinheiro por 6 meses e depois eu vou querer ter um ganho financeiro para ele não ficar parado, né? Então, o banco vai usar esse recurso e emprestará a outros gerentes, a outros agentes que necessitarão esse dinheiro. Então, quer dizer, ele vai te pagar, por exemplo, 1% ao mês e vai emprestar a 2%, ele vai ter essa lucratividade, né? Então, o banco vai usar os recursos, né? E o CDB ele pode ser negociado no mercado antes do seu vencimento, mediante endosso. E o RDB é inegociável e intransferível. Então, quer dizer, o CDB, você fez um investimento em CDB, você pode passar para o mercado e aquele negócio, você está antecipando de alguma forma, vai ser cobrado uma multa, vai ser cobrado uma taxa,
mas se você precisar do dinheiro antes do tempo que você negociou, você pode repassar. Já o RDB, se você fez um investimento em RDB, você tem que esperar o prazo, né? Então você não pode negociar, você tem que ficar com ele até vencer o prazo. Então é mais ou menos essa diferença se eu invisto em CDB ou vou investir em RDB. Se você tiver certeza que você não vai precisar do dinheiro, investe em RDB e tudo bem. Aí não tem problema nenhum, você pode investir. Agora, se você tem dúvida que pode precisar do dinheiro antes do tempo negociado, estipulado, é melhor partir para um CDB. A taxa over, né, é uma taxa de juros nominais e ela é remanescente do Brasil com altas taxas de inflação, aquilo que eu falei agora há pouco, né? E às vezes existe apenas no nosso país. Então, o que que é isso? Na época da inflação, a gente tinha um investimento chamado overnight. Então, você colocava o dinheiro, você não deixava ele na sua conta corrente, você pegava esse dinheiro, investia no overnight e o banco te dava uma remuneração de você deixar só o dinheiro dormindo na conta do overnight. Então, ainda existe essa taxa over, né? Mas não é mais utilizado entre correntista, alguma coisa, ele é utilizada só entre os bancos, né? Ele fala que é utilizada para empréstimo entre os bancos e por determinação do Banco Central são apuradas em termos de efetivos anuais, capitalização diária, né? Então, como ela é uma capitalização diária e ela trabalha só nos dias da semana, né? Então, ele só trabalha nos dias úteis, mas ele transforma isso em taxas mensais. E aí ficou estabelecido, né, que num ano você tem 252 dias úteis. E aí define a taxa da Selic, essa taxa que o governo administra, que é a taxa da Selic. E são 252 dias úteis no ano. Mas os bancos trabalham entre eles, é uma forma deles investirem, né, entre eles. Às vezes um banco precisa de dinheiro para cobrir determinada situação, então eles utilizam essa taxa over aí, né? Um outro tipo de investimento, né, é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Eles são os títulos que garantem o mercado interbancário, ele possibilita a transferência de recursos de instituições financeiras superavitárias, né, para instituições deficitárias, quer dizer, você pode fazer uma troca, as instituições financeiras fazem essa troca de investimentos, e eles são emitidos de forma escritural e negociável apenas pelas instituições financeiras, quer dizer, o CDI, ele investimento ou é negociável pelas instituições financeiras. O hot money, né, é um produto das mesas de operações e ele é negociado em curtíssimo prazo para atender às necessidades de caixa das empresas. Então, a operação é diária e utiliza como diferencial o CDI, acrescida de um spread cobrado pela instituição financeira. Então, muitas vezes as empresas têm uma necessidade para 1 ou 2 dias, né? E eles vão nessa linha de financiamento do hot money, vão pagar uma taxa maior, vão pagar um spread, o banco te cobra um valor a mais, mas muitas vezes às vezes é necessário a empresa para cobrir determinadas coisas, eles utilizam esse outro tipo de financiamento ou de investimento. Para ter o dinheiro para a instituição financeira emprestar para a empresa, ela deve ter coletado investimento de outro lado, né? Então vocês veem que tem inúmeras formas de investimento, inúmeras formas de
que as instituições financeiras trabalham. Esse é o negócio delas, elas ficam criando tipos de negócios para poder ganhar dinheiro, né? A gente tem também um sistema de amortização, né? E isso é a longo prazo. Então, quando a gente faz um empréstimo, faz um financiamento a longo prazo, a gente tem dois sistemas, né, que fazem a correção desses empréstimos, né? Então, é o SAC, Sistema de Amortização Constante, e o sistema francês, que é o tabela price. Então, quando a gente compra um imóvel, né? E aí o financiamento é 30 anos, então as incorporadoras, ela utiliza uma dessas duas tabelas aí, né? Então, no sistema de amortização constante, a amortização é constante e as prestações decrescentes. Então, aqui embaixo a gente tem até um desenhinho, né? A prestação começa alta, né? E ela vai caindo. Quando você chega no final, próximo do final do seu, de completar o seu financiamento, a sua prestação tá menor. E você vai amortizando, constante a amortização da sua dívida, né? E tem a outra forma, que é a tabela price. A sua prestação é sempre constante, só que a amortização vai crescendo, né? Então, são as duas tabelas que o sistema de incorporação utiliza, Caixa Econômica, para financiamento. Então, também são dois modelos que são aí utilizados, tá? Nossa, já acabou? E aí, pessoal, dúvidas? Professor, Oi. a prova B2 vai entrar só a unidade 3 e 4 ou desde a 1 até a 4? Só três e quatro. Tá bom, obrigada. Então, tá? Mas vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? De repente, eu não vou falar nada. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Deve ser manter o mesmo esquema, né? Deve ser o mesmo esquema de vocês, das outras provas blended, né? Tranquilo aí, pessoal, com esse monte de informações? Sim, eu achei interessante esse sistema de amortização, que no final acaba ficando o mesmo valor, né, professor, do imóvel. É a Então, mesma coisa. você quer começar pagando São mais? só visões. Desculpa, não entendi, eu falei em cima. As duas, no final, sempre dá o mesmo valor, né, de financiamento. A diferença é que você vai escolher se você quer pagar, começar pagando mais ou pagando menos. Sim. Se você ver alguma proximidade aí dos gráficos, né, na tabela no saque, você começa com uma valor mais alta, né? Ah, as empresas incorporadoras, elas gostam mais da price, né? Porque elas têm ali o valor da prestação que você fez o financiamento ali em, em 30 anos, né? Então você vai estar pagando o mesmo valor e eles mais ou menos administram. Então eles preferem a tabela price, mas também tem algumas outras que utilizam a saque, né? Porque às vezes elas precisam de um valor maior no início, né? Então, mas no final no final é a mesma coisa. Entendi. Obrigada. Tem alguns financiamentos, né, que o pessoal chega com
um valor residual, né? Então, quem for fazer financiamento tem que tomar cuidado, né? Se a incorporadora não coloca um valor residual, porque você vê aqui, né? O que é amortização? Amortização, se você fez um financiamento, por exemplo, de um imóvel de 250 mil, né? A amortização, o que é? Você vai pagando um pouquinho, né? A ideia é que no final dos 30 anos, porque você paga, a incorporadora, ela não vai pegar os 250 mil, dividir pelos 360 meses, né? Vai ter um valor ali e um valor sem juro, nada. O que ela vai fazer? Ela vai colocar um juro já estimado em 30 anos, e aí ela vai inserir isso no valor da prestação, né? Mas dependendo, porque é muito difícil uma instituição financeira estipular qual vai ser o juro, né, de 30 anos. A gente não consegue estimar nem de um ano, né? Então, tem algumas incorporadoras, e aí, se o juro crescer muito, né? E ela já, como ela já calculou antes, né? Ela vai chegar no final dos 30 anos, você não conseguiu amortizar os 250 mil que você pediu emprestado ou que você fez o financiamento. Você conseguiu amortizar 200 mil. Então, tem incorporadoras que falam, que colocam no contrato, né, que você vai ter um valor residual para pagar no final do contrato. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas se dando mal porque o juro subiu muito e a pessoa pagou e chegou no final dos 30 anos, ainda ela tem um valor residual de 100 mil, por exemplo, que ela tem que pagar para ficar com o imóvel. Então, se vocês forem fazer qualquer financiamento, toma bastante cuidado se não tem essa cláusula de valor residual. É importante conversar com o advogado que conheça bem para ver se não tem essas cláusulas, porque eu já vi muitas pessoas chegar no final do financiamento, está tranquilo, agora eu vou pegar a minha escritura, vou registrar a minha escritura, quando chega lá na incorporadora fala, não, mas você deve mais tanto de valor residual. Quer dizer, é complicado. Então, tem que tomar muito cuidado com esses contratos de financiamento. Tranquilo, então, pessoal? Então, eu vou dar pouca atividade para vocês nesse bimestre, né? Para que vocês leiam um pouco desses artigos que tenham, ao invés de vocês fazerem atividade, vocês leiam esses artigos que tem dentro do livro, né? Então, esse da inflação é um deles, né? Então, vocês utilizem o tempo que vocês fariam a atividade, né? Para ler esses artigos, tá bom? Vamos fazer, porque agora, esse bimestre, vocês vão ter que dar uma preparada para a prova B2 aí, que não sou eu que preparo. Combinado assim? E quem tem pouca pontuação lá no AVA, vamos fazendo, tá bom? Se ninguém tem nada mais, a gente pode encerrar por aqui. Só uma dúvida, professor. Pode falar. O desafio nota máxima vai ser feito até que semana, o senhor sabe? Desculpa, eu não entendi. Até qual semana que vai ter o desafio nota máxima? Eu acredito que até o final de maio. Eu posso me informar com a Flávia e passo para vocês. Eu
Eu não tenho assim, porque o desafio nota máxima, ele é direto da coordenação com vocês, né? Mas eu posso perguntar para a Flávia e passar. Então, obrigado. Legal, então, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. E vamos caminhando, tá bom? Boa semana. Tá bom, professor. Obrigada. Professor também. Tchau. Até Até mais. sexta. Até sexta. Tchau.